Você já esteve diante de uma decisão tão difícil que tudo dentro de você parecia paralisado? Como se qualquer escolha pudesse gerar perda, dor ou arrependimento? Talvez você esteja exatamente nesse momento agora, com o coração apertado, tentando entender o que Deus quer e com medo de errar. Hoje, quero te convidar a mergulhar comigo em uma das frases mais poderosas que Jesus nos ensinou. Seja feita a tua vontade. Essas palavras carregam mais do que fé. Elas carregam descanso, entrega e uma confiança profunda em um Deus que sabe mais do que nós. Se você está ansioso, confuso ou lutando com algo que precisa decidir, seja no trabalho, nos relacionamentos ou na sua vida espiritual, este momento é para você. Vamos conversar sobre como a vontade de Deus não é apenas um ideal distante, mas uma realidade segura, capaz de guiar seus passos, mesmo em meio à dúvida. Quando Jesus ensinou os discípulos a orar, ele não estava apenas ensinando palavras, ele estava mostrando o coração do Pai. No centro da oração do Pai Nosso, encontramos essa declaração forte: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6:10. É um convite à rendição. Um convite para que deixemos de lutar com nossas próprias mãos e permitamos que Deus nos conduza. Mas repare, Jesus não diz para aceitarmos a vontade de Deus apenas no céu, num lugar distante, mas aqui mesmo, na terra, na nossa vida, no nosso cotidiano. Ele está dizendo: Pai, que a tua vontade se realize em mim, nos meus caminhos, nas minhas decisões. E o mais impressionante é que Jesus não apenas ensinou isso, ele viveu. No jardim do Getsêmani, pouco antes de enfrentar a cruz, ele orou: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Ele estava diante da decisão mais difícil da sua vida. E ainda assim, escolheu confiar. Esse mesmo Jesus que se entregou, nos convida hoje a orar como ele orou. E quando repetimos essas palavras com o coração sincero, algo muda dentro de nós. Não se trata mais de controlar o futuro, mas de confiar em quem já está lá, esperando por nós com amor. Sabemos que confiar em Deus é o certo. Mas por que é tão difícil orar com sinceridade? Seja feita a tua vontade. A verdade é que temos medo de que a vontade de Deus seja diferente da nossa. Medo de perder o controle, medo de sofrer. Vivemos numa cultura que valoriza o domínio, a autonomia, o planejamento de cada passo. Desde cedo, somos ensinados a traçar metas, controlar riscos, tomar decisões calculadas. E, de repente, Jesus nos convida a soltar as rédeas, a entregar tudo, inclusive o desfecho da nossa história, nas mãos dele. Isso não significa passividade ou desistência, significa fé. Mas essa fé, muitas vezes, é abalada pelas incertezas da vida. Quando as portas se fecham, quando as orações parecem não ser respondidas, quando a lógica nos aponta para um caminho e a direção divina nos leva para outro, confiar dói. Além disso, nossa visão é limitada. Não enxergamos o todo. Queremos respostas rápidas, soluções claras, garantias. Mas Deus trabalha com propósitos eternos e nem sempre conseguimos entendê-los no momento. A dificuldade está exatamente aí, entre o que sentimos e o que Deus nos pede, entre o que planejamos e o que Ele sabe que precisamos viver. Mas é nesse lugar de confronto entre a nossa vontade e a dele que acontece a transformação. E é justamente por isso que precisamos aprender como viver essa oração, mesmo com medo. Agora que entendemos o contexto e reconhecemos o desafio de confiar, vamos aprender juntos como aplicar essa oração de forma prática. Porque sim, é possível viver isso no dia a dia.
Aqui vão 3 passos para orar. Seja feita a tua vontade com sinceridade, mesmo diante de decisões difíceis. O primeiro passo é admitir: você não sabe tudo. E tudo bem, você não precisa saber. Deus vê além. Ele conhece o fim desde o começo. A Bíblia diz: os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Isaías 55:8. Confiar em Deus começa com humildade. É dizer: Senhor, eu não tenho todas as respostas, mas eu confio que Tu tens. Quando você reconhece seus limites, começa a enxergar a sabedoria de buscar a vontade de Deus. O segundo passo, e talvez o mais difícil, é abrir mão do controle. Abrir mão do controle não é abandonar a responsabilidade. É decidir que você não vai carregar o peso sozinho. É dizer: Pai, eu farei a minha parte, mas aceito que o resultado está nas Tuas mãos. Essa entrega não é sinal de fraqueza, mas de maturidade espiritual. É escolher confiar mais na direção de Deus do que nas próprias estratégias. O terceiro passo é descansar. Quando você entrega algo a Deus de verdade, a ansiedade perde força. Talvez as circunstâncias não mudem de imediato, mas você muda por dentro. Filipenses 4, 6, 7 nos ensina que quando oramos e entregamos tudo a Deus, a paz que excede todo o entendimento guardará o coração e a mente. É essa paz que nos sustenta quando tudo ainda parece indefinido. Você não precisa mais viver paralisado. Com cada passo de confiança, a paz de Deus ocupa o lugar da dúvida. E essa paz não depende das circunstâncias. Ela vem do relacionamento com o Pai. Esses 3 passos não são mágicos, mas são caminhos reais para uma vida de entrega. Reconheça seus limites, abra mão do controle e descanse. E acima de tudo, continue orando. Senhor, seja feita a Tua vontade e não a minha. Deixe-me compartilhar algo que marcou profundamente minha fé. Anos atrás, eu precisei tomar uma decisão profissional que mexeu com tudo. Por fora, era uma proposta perfeita. Mais estabilidade, mais dinheiro, mais reconhecimento. Mas por dentro, algo me incomodava. Eu orei por dias, pedindo que Deus me mostrasse o que fazer. E nada. Silêncio. Até que, numa madrugada, deitado, cansado e confuso, eu apenas disse: Senhor, seja feita a Tua vontade. Se isso vem de Ti, abre as portas. Se não, fecha, mesmo que doa. E poucos dias depois, aquela oportunidade simplesmente se desfez. Na hora doeu, parecia uma perda, mas meses depois entendi. Deus me livrou de algo que parecia bom, mas que teria me afastado dele. Essa experiência me ensinou que a vontade de Deus, mesmo quando contraria nossos planos, é sempre melhor. E essa não é apenas a minha história. A Bíblia está cheia de homens e mulheres que confiaram mesmo sem entender. Lembra de Abraão? Quando Deus pediu que ele sacrificasse Isaque, o filho da promessa, humanamente não fazia sentido, mas Abraão obedeceu, confiando que Deus proveria. E no momento certo, Deus interveio. Gênesis 22. Essas histórias, na Bíblia e nas nossas vidas, nos mostram que Deus não falha. E quando oramos, seja feita a Tua vontade, não estamos nos rendendo ao acaso. Estamos nos rendendo ao amor perfeito de um Pai que cuida de cada detalhe. Depois de entender e confiar na vontade de Deus, surge a pergunta prática: mas como discernir essa vontade no meu dia a dia? É possível ouvir a voz de Deus? Sim, é. E mais do que isso, Ele deseja ser parte das suas decisões. A vontade de Deus nunca contradiz a sua palavra. A Bíblia é o nosso manual de vida. Quando você está diante de uma decisão, pergunte-se: o que a palavra diz sobre isso? Muitas vezes, a resposta já está lá, clara, direta, viva. Por exemplo, se você está em dúvida sobre um relacionamento, observe os princípios de amor, respeito e pureza que a Escritura ensina. Se
A situação envolve ética ou justiça. Lembre-se do que Deus valoriza. Muitas vezes oramos falando, mas esquecemos de ouvir. Deus fala ao nosso coração através do Espírito Santo. Quando oramos pedindo direção, precisamos também aprender a silenciar, meditar e esperar. Pergunte a Deus: o que o Senhor quer me mostrar? E esteja atento aos sinais, às impressões interiores e à paz que vem quando estamos alinhados com Ele. Deus usa pessoas para nos aconselhar. Buscar orientação de líderes espirituais, amigos de fé ou mentores pode trazer clareza. Às vezes, quem está de fora enxerga com mais nitidez aquilo que nos confunde. A vontade de Deus produz paz, mesmo quando o caminho é difícil. Ela gera frutos do Espírito: amor, alegria, domínio próprio. Gálatas 5, 22, 23. Além disso, ele pode abrir ou fechar portas de maneira clara. Aprenda a perceber os movimentos de Deus ao seu redor. Discernir a vontade de Deus é um exercício constante de sensibilidade espiritual. Mas quanto mais você se aproxima dele, mais nítida se torna a sua voz. E com o tempo, você percebe que viver essa entrega não é apenas possível, é o melhor caminho. Hoje, talvez você esteja diante de uma decisão que parece maior do que você. Mas quero te lembrar, você não está sozinho. Existe um Deus que conhece o seu coração, seus medos e seus sonhos, e Ele quer te guiar. A oração seja feita à tua vontade não é uma fraqueza. É a maior força que alguém pode ter. É confiar que mesmo no escuro, Deus continua sendo luz. Então, feche os olhos agora e ore comigo. Senhor, eu entrego minhas decisões em tuas mãos. Mesmo sem entender tudo, eu confio que a tua vontade prevaleça sobre a minha. Dá-me paz, sabedoria e coragem para obedecer, mesmo quando for difícil. Eu sei que os teus caminhos são melhores que os meus. Amém. Se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém que também esteja precisando dessa paz. E continue buscando a vontade de Deus, um passo de cada vez.